Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de abril de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através de nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você também conseguirá participar ao vivo conosco desses estudos, como, por exemplo, da Revista Espírita e do estudo do Livro dos Espíritos. Esses estudos são gravados ao vivo e você pode participar conosco. Então, nos sábados e nas sextas-feiras, acesse o nosso site, lá você vai ter um link para acessar essa nossa sala e participar e estudar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no estudo de número 6, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a uma carta que um colega de Kardec, o Sr. Cani, que outrora tinha sido uma pessoa muito materialista e tinha propagado outras religiões, né, outros segmentos aí filosóficos, e propagado, né, para outras pessoas, para seus conhecidos dessas religiões. E depois de adepto ao espiritismo, ele resolveu por bem tentar acessar novamente essas pessoas e passar uma nova visão daquilo que ele aprendera com o Espiritismo. Então, nós iniciamos o estudo desta carta que ele enviou para Kardec já no estudo passado, e vamos nos prolongar também nesse estudo de hoje com a continuação dessa carta. Então, ele tratava o tema sobre a incredulidade e vai dar continuidade agora, então, nesse tema. Poderia ler para nós, Pereira? Posso sim. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, como o Lelo colocou, sobre a carta sobre incredulidade, né? Uma carta do senhor Canu a Kardec, né? Então, continua assim. É evidente que os globos que povoam a imensidão não foram feitos unicamente tendo em vista sua ornamentação. Tem também uma finalidade útil, ao lado da agradável, a de produzir e alimentar os seres vivos, materiais que são instrumentos apropriados e dóceis a essa multidão infinita de criaturas inteligentes que povoam o espaço e que são definitivamente a obra-prima, ou melhor, objetivo da criação, pois que só elas têm a faculdade de conhecer, admirar e adorar o seu autor. Cada um dos globos espalhados no espaço teve o seu começo em relação à sua forma, num tempo mais ou menos recuado. Quanto à idade da matéria que o compõe, é um segredo que não nos importa aqui conhecer, uma vez que a forma é tudo para o objeto que nos ocupa. Com efeito, pouco nos importa que a matéria seja eterna, ou apenas de criação anterior à formação do astro, ou, finalmente, contemporânea a essa formação. O que é preciso saber é que o astro foi formado para ser habitado. Pereira? Só um comentário, né, nessa questão aí da formação, né, dos corpos, dos globos. Eu estava assistindo semana passada um documentário no History, né, e eles comentando sobre a criação, né, a criação humana. E então existe ali a linha teórica ali de Darwin, né, que sobre a evolução das espécies, e a gente já discutiu isso também em outros estudos, mas eu achei muito interessante uma visão que um dos estudiosos ele trouxe o seguinte, que algumas linhas defendem que foi um acaso, né? A formação foi um acaso e foram de tentativas e tal, que surgiu lá a primeira espécie e aí foi evoluindo. E aí ele contando que matemáticos já fizeram um cálculo de probabilidade e estatística
que na Constituição que nós estamos hoje, nessa era que nós estamos hoje, mais ou menos 14 bilhões aí desde que surgiu o universo, acho que é isso, 14 bilhões de anos que surgiu o universo. Não daria tempo para o acaso fazer chegar na forma como nós estamos. Então, numericamente, matematicamente, eles já provaram que o acaso, nas diversas ramificações, combinações que ele teria que fazer para chegar nessa forma que nós estamos, não dá a idade do universo. Eu falei, olha que interessante, né? A matemática vem provando que o início de tudo teve um princípio inteligente. Interessante você colocou isso, que foi uma parte que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, no estudo que nós fazemos na sexta-feira à noite, e dos temas das perguntas que foi colocada lá, que é do capítulo 2, né, dos elementos gerais do universo, também cai essa pergunta sobre a questão do acaso, né? Então, pergunta sobre como foi o universo criado, se foi por acaso, que o acaso não existe, né? Sempre tem que ter alguma questão. E também fala sobre a questão da matéria, né? As perguntas aí do espírito da matéria, né? Como foi criada essa matéria. Inclusive, é bem interessante que essa das questões aí que parte da perto das 17 e vai, se eu não me engano, até a 35, aí que fala sobre a questão do espaço universal. Eu achei interessante você colocou isso aqui, que nós estamos colocando essa matéria aqui, você colocou esse ponto, que foi uma parte que nós estudamos ontem no Livro dos Espíritos. E o Kardec pergunta para os espíritos sobre isso, né? Eu até estou procurando aqui, estou com o livro aqui, está tentando procurar, que ele fala pergunta sobre o acaso, que o acaso não existe, né? Eu não achei aqui ainda, depois eu achar, até posso ver aqui, mas ele faz a pergunta, que ele fala, o acaso não existe. Não tem um acaso nessa casa da criação, né? O que é o acaso? Alguém tem que ter formado. É bem na resposta que os historiadores colocaram para você, falando do estudo history. Né? Bem bacana isso aí, bem bacana essas colocações. Né? É muito material até de gente acreditar nisso. Tem uma palestra do próprio Divaldo Franco, que ele comenta, né, sobre a distância que a Lua está da Terra, né, no que ela influencia nas marés, a distância que o Sol está na Terra, né, e aí ele começa a falar disso, se fosse o acaso, a Lua não estaria naquela distância, porque se ela tivesse 5.000 quilômetros mais perto da Terra, não teria vida por causa das marés, se ela tivesse 5.000 quilômetros mais longe, não teria vida porque a gente não teria proteção gravitacional. Então é muito interessante isso, porque foi tudo muito bem pensado, né, por uma inteligência que está acima da gente, sobre essas questões, né, do favorecimento para que esse globo nosso, né, a Terra, tivesse esse tipo de vida humana. Né? O próprio Sr. Cani vem trazendo ali, a concepção dele está correta, que em outros globos também existem vidas. Pode ter existir vida parecida com a nossa, ou vida somente espiritual, de repente uma vida totalmente diferente, inconforme com a condição climática e daquele globo, né? Então, até eu estava falando sobre as questões do Livro dos Espíritos, que na realidade o que ele cai dessa parte da criação, da formação do mundo, é no capítulo 3, né, que fala da criação, né? Então, ali que ele pergunta, né, que o universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Na pergunta 37, por dúvida que ele não pode ter sido feito ao mesmo, por feito a si mesmo, só existe como Deus toda a eternidade, que seria Deus. Então, aqui vai descrevendo bem nesse sentido que você está falando, né? Eu acho bem interessante a gente estudar isso para saber como que Kardec, lá já no ano de 1857, né, já abordava esses temas, né, o conhecimento dele, assim, que hoje, como você mesmo colocou, estão se demonstrando lógica das perguntas e da resposta, que não tinha nada fora do contexto, né, científico, né, do momento. Bem interessante. A gente vê, nós já comentamos sobre isso, a grandeza das obras de Kardec, no livro dos Espíritos, né, esse estudo que está falando da revista Espírita, e você mesmo já fez uma pesquisa disso, né? E ele colocou isso, se alguma coisa aparecesse que contradizesse, que fosse contradizesse o que foi colocado ali, que ficasse com a ciência. E até hoje, que eu saiba, não teve nada assim. Tem alguma coisa que complementou, que ampliou esse conhecimento. Então, a gente percebe, assim, que uma obra de 200 e poucos anos atrás, ainda hoje é atual, né? Talvez não seja
um despropósito acrescentar que essas formações não são feitas em um dia, como dizem as escrituras, ó, que o globo não sai repetidamente do nada, já coberto de flores, de prados e de habitantes, como a Minerva, né? Minerva, que era uma deusa romana, né? Da guerra, da inteligência, da arte, né? Correspondente à deusa grega Atenas. Então, habitantes como de Minerva saiu armada dos pés à cabeça, da cabeça de Júpiter, que são dos reis lá, né? Não. Porque era essa a forma dos antigos entenderem o mundo, né? Ou pelo menos eram formas simbólicas, né? Então, de uma hora para outra se formava isso e aquilo, mas a gente não pode levar ao pé da letra, né? E eles mesmos não entendiam ao pé da letra. Nós é que vemos aquilo e pensamos, como eles eram ignorantes, mas eles, na verdade, não eram assim tão ignorantes, né? Inclusive na Bíblia, né? Tem também essa questão que está escrito ali, né? Dos 7 dias que o mundo foi formado e tal, 6 dias, né? Mas isso tudo é simbólico, né? Que eles colocavam nos escritos deles como uma forma de entender, né? Mas não que eles achassem mesmo que era feito em 6 dias, né? Porque é um absurdo. Porque o que a gente tem que levar em consideração, e eu acho muito legal uma palestra do Haroldo que ele tem sobre os tempos, né? Com os estudos dele, ele chegou lá a um cálculo mais ou menos de quanto dava cada tempo, porque a Bíblia fala muito em tempos, fim dos tempos e tal. E aí, na questão de dias, a gente consegue quebrar essa analogia de dias muito rapidamente, né? Porque o que constitui um dia para nós? Não é a rotação da Terra em torno do seu eixo? Isso para nós é um dia. Mas a Terra foi feita quando? Então, que dia que Deus estava considerando? Podia ser o dia divino. Não tinha terra, não existia não terra tinha sol, ainda, né? não tinha terra, não tinha nada, a menos que Deus estivesse num globo maior, para que esse globo estivesse fazendo uma volta de rotação, que é muito improvável, porque Deus não é material, né? Então, seria um dia divino. E quanto custa um dia divino? Não tem como, né? Então, aqui, só com essa pergunta, que é bem pergunta intelectual mesmo, né? Dizer assim, mas como que considera um dia se nem sol não tinha, se nem terra não tinha? Não tem como calcular o dia. Né? Os maias, que fizeram um calendário deles também, eles tinham uns calendários lá que de 28 mil e poucos anos, aquele que fala do ciclo que a Terra vira, que daí que demonstra aí um eixo que vira, que daí a mudança dos continentes, das marés, tudo que dura esse ciclo de quase 29 mil anos. Quer dizer, eles tinham essa precisão quando eles falavam o fim é um ciclo, né? Quando ele falava o fim desse ciclo, que é alteração, ele está referindo a esse ciclo de quase 29 mil anos. Porque o nosso sistema solar, ele gira em torno de outra estrela de maior magnitude, né? E assim também a nossa galáxia gira em torno de outra, e assim vai. Né? Depende do ponto de vista de onde você pega, né? Então, parando que você está pegando. Né? Mas eu também entendo o que vocês falaram. Para mim é um ciclo, né? O que é um ciclo? Um ciclo para nós, por exemplo, de dia e de noite, para nós pode ser isso que eles comparam, mas pode ser o ano que faz os 365 dias do giro, e vai, se você pegar do mar, cada um vai pegar da maneira que como o Lelo falou, são tempos, né? Tempos ou ciclos, né? Então, até o Haroldo fala um tempo, 2 tempos, meio tempo, né? E assim vai, para tentar ter uma ideia, uma noção, né, das coisas, né? Claro, matematicamente pode-se até destrinchar, né, essa parte simbólica, assim, que sempre tem alguma coisa ali, matemática mesmo. Né? Mas a gente tem que entender que é tudo muito simbólico que está escrito, né, nesses tratados antigos, assim como a Bíblia e outros, né? Porque daí quando as pessoas captavam isso, falavam dessa maneira, e a pessoa interpretava da maneira do conhecimento que ele tinha, de quem está captando a ideia, né? Por isso que acontecia essas confusões. Agora eu me perdi aqui, Lena. Quando ele faz aquela pergunta lá, a resposta é bem clara, bem taxativa. Não, né? Não é como estava referindo já, né? Deus procede certamente com mais lentidão. Todos seguem uma lei, lenta e progressiva. Não porque ele, Deus, né, existe ou tenha necessidade de lentidão, mas porque essas leis são assim, e são
imutáveis. Aliás, aquilo a que nós, seres efêmeros, chamamos lentidão, não é para Deus, para quem o tempo nada representa. Eis, pois, um globo em formação, ou, se quiseres, já formado. Deve transcorrer ainda muitos séculos ou milhares de séculos antes que ele seja habitável, mas, enfim, chega o momento. Depois de modificações numerosas e sucessivas em sua superfície, pouco a pouco começa a se cobrir de vegetação. Falo da Terra. Não pretendo fazer, a não ser por analogia, a história dos outros globos, cujo fim, evidentemente, é o mesmo, mas cujas modificações físicas podem variar, né? Ao lado da vegetação aparece a vida animal, uma e outra, na sua maior simplicidade, pois sendo esses dois ramos do reino orgânico necessários um ao outro, fecundam-se mutuamente, alimentam-se reciprocamente, elaborando de comum acordo a matéria inorgânica, para torná-la cada vez mais apropriada à formação de seres sempre mais perfeitos, até que ela tenha atingido ao ponto de poder produzir e alimentar o corpo que deve servir de habitação e de instrumento ao ser por excelência, isto é, ao ser intelectual, que ele deve servir-se, que dele deve servir-se. E assim pode dizer, que por assim dizer, o espera para manifestar-se, pois sem ele não poderia fazê-lo. Eis que chegamos ao homem. Como se formou ele? Ainda não é o problema. Formou-se segundo a grande lei da formação dos seres. Eis tudo. Pelo fato de não ser conhecida, essa lei não deixa de existir. Como se formaram os primeiros exemplares de cada espécie de plantas? Os primeiros indivíduos de cada espécie de animal? Cada um deles se formou à sua maneira, segundo a mesma lei. O que é certo é que Deus não teve necessidade de se transformar em oleiro, nem de sujar as mãos no barro, para formar o homem, nem de lhe arrancaram a costela para formar a mulher. Essa fábula Nada mais, né, exato, né, porque bacana, qual a né? necessidade, né, que Deus teria de arrancar uma costela de um homem para colocar numa mulher? É bem anedótico mesmo, né, a questão da criação ali. O Gênesis inteiro ali naquelas primeiras partes, ele é bem anedótico. Essa fábula. Mas eu acho assim, a gente pode achar, né, engraçado, mas eu penso que um dia a gente vai entender o porquê desse simbolismo todo, né? Que, claro, né, não havia ciência suficiente para compreender as coisas do jeito que a gente compreende agora, mas eles compreendiam de uma forma intuitiva, né? E assim eles escreviam também de uma forma intuitiva. Não sei se talvez isso tirar uma costela para formar mulher, talvez seja para dizer que eles, na verdade, são feitos da mesma substância, né? Não sei. Vai que era um fluido único, né? E aí uma parte daquele fluido ele tirou para fazer um novo fluido que animaria o sexo feminino, por exemplo. Enfim. Eu penso mais assim, nem que não exatamente assim, sendo já fluido, já pensando de uma forma assim, espiritual da coisa, né? Uhum. Que homem e mulher são a mesma, na verdade, a gente é o mesmo espírito que vem, às vezes como homem, às vezes como mulher, né? Então, na verdade, talvez para mostrar mesmo que é a mesma coisa, é feito da mesma substância, né? Podia ter feito ao mesmo tempo um homem e uma mulher. Não sei por que fez primeiro um, né? Mas
Talvez até para que, naquele tempo, compreendesse da forma mais correta que a mulher era mais frágil, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei o que que... Eu sempre penso assim, que a senhora colocou agora aqui. Quando a gente vai analisar um que foi colocado ali naquela época antiga, tem que pensar para quem eles estavam falando, né? Para quem que ele estava escrevendo, porque hoje é fácil para nós, com todo o desenvolvimento intelectual, cultural, né, a modernização das próprias nossas linguagens, né, de escritas, os instrumentos científicos, né? É fácil, mas se você estivesse falando para aquela época, para aquele povo semi-bárbaro ainda, lógico que tinha pessoas inteligentes, mas ainda era uma civilização em começo, com uma dificuldade muito grande até de linguagem das palavras, tudo escrita, então eles usavam aquilo que a pessoa ia compreender. Se ele chegasse e começasse a falar que nós estamos falando hoje aqui, ninguém ia compreender, né, que ele está falando. Porque hoje nós sabemos isso porque nós temos conhecimento científico que demonstra todas essas fases geológicas, tudo aí que nós estamos falando aí, porque a ciência já mostrou para isso. Agora imagina um povo naquela época, né? Então tinha que falar daquela maneira mesmo, para ser forte, para alcançar o intelecto daquelas pessoas naquele momento. Pois é, porque fazer do barro significa que você é feito das mesmas substâncias que tem no planeta, né? Que na verdade né? Carbono, nitrogênio, todas as substâncias que estão na Terra é aquilo que forma o nosso corpo material, né? E, claro, a gente ainda não compreende por que daí primeiro foi feito o homem e depois a mulher, né? Não sei, mas de alguma forma precisaram colocar dessa forma para eles entenderem melhor, não sei, né? Acho que um dia a gente vai conseguir interpretar. Sim. Com certeza. Esperamos que sim, né, Sônia? Mas você vê, né, às vezes, como uma interpretação, ela acarreta numa continuidade que, lógico, não é fora da permissão de Deus, porque Deus, né, nada acontece sem a permissão de Deus. Mas essa questão, tirou da costela, então se tirou da costela é inferior ao homem. E quantos anos não veio a mulher sendo inferior ao homem e ainda é em alguns países, né? Por essa questão, né, de achar que Deus criou o homem primeiro e a mulher só para fazer companhia, para ser submissa e tudo mais, né? Então, às vezes, essas questões, como a gente já discutiu em outros estudos, algumas interpretações e algumas religiões, o quanto atrasam a evolução, né, de um planeta, a evolução... Mas, na verdade, né, se a gente for ver, o ser humano, né, nós, como seres humanos ainda inferiores, sempre procuramos alguma brecha para puxar para o nosso lado, né? Para o nosso interesse. Vamos interpretar assim, porque, olha, daí já tem a ver com aquilo que a gente está pensando e tal, daí você já monta toda uma narrativa em cima daquilo, né? Toda uma tese, né? Em cima de uma coisa que, na verdade, às vezes não tem nada a ver, né? Que nós gostamos de discutir, até ontem tem uma questão que fala isso, que nós, seres humanos, vamos criando um sistema, né? Cada um vai criando um sistemazinho, as religiões vão criando o sistema delas, e vai criando isso, e esquece do principal, né? Que discutiu realmente, e o que realmente importa, que é da presença, da existência de um Deus, né? O único que criou tudo isso, né? E aí vem assim, que Deus é imutável, que as leis sempre existiam, foi igual desde aquela época até hoje, sempre é uma lei de Deus. Existem leis que regem o universo de acordo com a evolução que vai evoluindo do planeta, das pessoas que estão lá. Então, aí esquece e vai criando esses sistemas que criam todas essas confusões aí. Que depois vão caindo por terra. Fica se apegando em coisas que, na verdade, não tem tanta importância, né? Tanta importância. E a essência mesmo a gente deixa de lado. É que nem o Evangelho de Jesus, né? Até hoje, às vezes eu vejo algumas discussões fervorosas, até a própria filosofia espírita, doutrina espírita, o pessoal fica discutindo algumas coisas que não tem nada a ver e deixa de buscar a essência, que é a essência moral, filosófica das coisas, né? Do Evangelho de Jesus é assim, as pessoas começam a criar se Jesus era casado, Jesus era não sei o que, Maria era esposa, sabe essas coisas assim que fica fazendo uma discussão enorme, que não leva a nada, e esquece do principal, que é a essência de uma doutrina baseada na caridade, no amor, né, de tudo que fez. Que é como se fosse desviando para querer trazer para o sistema de cada um, né? E o Espiritismo também está caindo nessa linha, muitas linhas que começa a discutir algumas coisas assim que não levam a lugar nenhum. E esquece da essência. Porque isso é do ser humano, né? É do ser humano, independente de qual religião ele esteja, né? Então, às vezes, claro, ele vai mudando de crença, dependendo da encarnação dele, mas aquelas coisas egoísticas, assim, persistem, né? Uhum.
Esta fábula, acho que até li isso aqui, mas vamos continuar. Esta fábula, aparentemente absurda e ridícula, pode muito bem ser uma figura engenhosa, ocultando um sentido penetrável por espíritos mais perspicazes que o meu. Mas como disso nada entendo, vou me deter aqui, olha aí, olha, a inteligência dele, né? Finalmente, eis o homem material habitando a terra. Ele próprio habitado por um ser imaterial, da qual é apenas o instrumento. Incapaz de algo por si mesmo, como a matéria em geral. Não se torna apto para qualquer coisa, senão pela inteligência que o anima. Mas essa mesma inteligência, criatura imperfeita, como tudo quanto é criatura, isto é, como tudo quanto não é Deus, tem necessidade de aperfeiçoar-se e é precisamente em vista desse aperfeiçoamento que o corpo lhe foi dado, porquanto, sem a matéria, o espírito não poderia manifestar-se, nem, consequentemente, melhorar-se, esclarecer-se e progredir, enfim. Considerada coletivamente, a humanidade é comparável ao indivíduo. Ignorante na infância, ela se esclarece à medida que os anos avançam, o que se explica naturalmente pelo mesmo estado de imperfeição em que se achavam os espíritos, para cujo avanço a humanidade foi feita. Mas quanto ao espírito, considerado individualmente, não será numa única existência que poderá adquirir a soma de progresso que é chamado a realizar. Eis porque um número mais ou menos grande de existências corpóreas lhe são necessárias, conforme o emprego que tiver feito de cada uma delas. Quanto mais houver trabalhado para o seu adiantamento em cada existência, menos existência terá de suportar. E, como cada existência corpórea é uma prova, uma expiação, um verdadeiro purgatório, tem interesse de progredir o mais rapidamente possível, a fim de sofrer menor número de provas, pois o espírito não retrógrada. Para ele, cada progresso realizado é uma conquista assegurada, que não lhe poderá ser retirada. De acordo com esse princípio, hoje demonstrado, torna-se evidente que ele alcançará mais cedo o objetivo, quanto mais depressa caminhar. Esse texto é bem um resumo, né? Bacana Dá mesmo. para, quero saber mais ou menos como que funciona a filosofia espírita. É esse texto aí. Bem interessante mesmo. Resulta do que precede que cada um de nós não se acha hoje em nossa primeira existência corporal. Por muito que nos encontremos distanciados da última, porque nossas existências primitivas devem ter se passados em mundos muito mais inferiores à Terra, a qual só chegamos quando nosso espírito alcançou um estado de perfeição, compatível com esse astro. Do mesmo modo, à medida que progredimos, passamos a mundos superiores, sob todos os aspectos, muito mais adiantado que a Terra. E isso de degrau em degrau, avançando sempre para o melhor. Mas antes de deixar um globo, parece que nele passamos várias existências, cujo número, todavia, não é limitado, mas sobrenada a soma de progresso em que houvermos realizado. Prevejo uma objeção em teus lábios.
dir-me-ás que tudo isso pode ser verdadeiro. Mas como não me lembro de nada, o mesmo ocorrendo com os outros, tudo quanto se tiver passado em nossas precedentes existências, é como se não tivesse passado. E se acontece o mesmo em cada nova existência, o meu espírito pouco importa em ser imortal ou morrer com o corpo. Se, conservando a sua individualidade, não tem consciência de sua identidade. Com efeito, para nós seria a mesma coisa, mas não é assim. Não perdemos a lembrança do passado, senão durante a vida corporal, para readquiri-la com a morte, isto é, quando o espírito despertar em sua verdadeira existência. A de espírito livre em relação à qual as existências corpóreas podem ser comparadas ao que o sono representa para o corpo. E aí que vem o julgamento, né? A hora que você recuperar todas as tuas memórias ali, o que você prometeu, o que você se comprometeu a fazer, a hora que desencarna, aí, fiz ou não fiz? E aí o que ele coloca ali é um conto verdadeiro mesmo que as pessoas questionam, né? Que é quando a gente começa a falar sobre filosofia espírita, é como que ninguém lembra, né? Por que você não lembra de todas essas vidas e tal? Por que você não conta, né? Se todo mundo teve lá, passou por essa experiência, por que você não lembra? Que é bem que ele coloca aí mesmo, né? Quando nós estamos no corpo físico, não lembra. Então, ele mesmo coloca uma questão que eu já ouvi já muitas vezes, e às vezes a gente fica pensando também sobre isso, né? Poxa vida, faz sentido, é lógico isso, mas por que não lembramos aqui agora, né? Tudo isso aconteceu. É bem interessante a colocação dele, né? Sim, mas a gente sabe por que não lembra. Sim, nós sabemos, porque nós estudamos. Isso que eu ia dizer. Explica para quem está assistindo, senão o pessoal vai achar que não está sabendo. Não, sim. Na verdade, sim, é só porque, vamos supor, você, de uma vida anterior, pode ter matado a tua própria mãe, né? E aí ela te perdoa e quer fazer você se melhorar e te aceita como filho. Aí, se você lembra disso, como é que você vai ficar? E essa mãe também, se ela, por exemplo, for o caso contrário, matei meu filho ou meu filho me matou, puxa, né, ela vai ter lá 3, 4 filhos, e sabe que um deles matou ela. Será que ela vai tratar igual todos os filhos? É difícil, né? Então, a gente ainda não está preparado para isso. Então, em mundos mais evoluídos, quando você já tiver desenvolvido o perdão plenamente, não tem problema nenhum mais você lembrar. E eles realmente dizem que nos mundos superiores, eles lembram, né? Mesmo encarnados, né? Eles lembram de coisas do passado, porque já tem condição moral para lidar com isso, né? É interessante essa colocação que você fez aqui, e é bacana lembrar disso, porque às vezes nós estamos acostumados a conviver tanto com as pessoas do meio espírita, que nós conhecemos isso como natural, e às vezes nós estamos esquecendo que nós podemos estar falando com pessoas que não conhecem, né? Pessoas diferentes que não têm conhecimento. Então, às vezes isso já aconteceu comigo, até da gente estar num ciclo de reuniões de pessoas que não são espíritas, né? Conversando nas redes sociais, e pra gente aquilo é tão lógico, tão certo, mas aí você vê aquela pessoa que está ali, poxa, mas ela não tem esse conhecimento que nós temos, né, de estudar, para nós ter essa, que nem a Sônia colocou, né, de toda essa convicção, que nós sabemos por que essas coisas acontecem. Então, às vezes, no nosso dia a dia também, nós temos que nos policiar até sobre isso, né? É uma coisa de aprendizado, né, de quando você está falando com pessoa, lembrar, fala, poxa, mas eu sei porque eu estudei isso. E aí você tem que explicar para essas pessoas do que você está se referindo, né? Senão a gente fica fala, pô, mas você, né? Por que você tem essa certeza dessas questões, né? Bacana essa conversa, assim. Sim, e que nem aqui a Sônia citou 2 casos assim, bem graves, né, de atentado e tudo mais, mas vamos também pensar pelo lado produtivo da situação, né? Se você se comprometeu, vamos lá, no plano espiritual, a vir e ser uma pessoa que faz a caridade e tudo mais, e aquilo você diz, não, você se comprometeu a fazer isso, você se comprometeu. Você é capaz de ficar fazendo aquilo lá com uma simples obrigação e não como uma coisa de coração, né? Eu sempre brinco com o pessoal, falei, porque nós espíritas, a gente às vezes fazem coisa boa para querer dar uma amenizada na próxima reencarnação, né? Porque se essa aqui tá difícil, se eu fizer umas coisinhas boas, na próxima reencarnação pode ser melhor.
Então, a gente não está fazendo decoração, às vezes, está fazendo como um Interesse. subterfúgio, como interesse. É. Exatamente. Então, essa questão de você ter essa mente não apagada, mas um pouco mitigada para você ter o teu livre-arbítrio na matéria, ele é importante também para dizer, você se desenvolveu de forma real e não de forma impulsionada e obrigada, né? Aí que vem a questão de o uso correto, que foi o espírito retrógrado. Então, se você realmente aprendeu a lição, você está fazendo aquilo, porque é certo. Não estou fazendo aquilo porque eu sei, porque aquela pessoa que está do meu lado, na minha família, ou no qualquer outro ambiente, foi lá uma pessoa que eu ofendi, ou que eu fiz bastante, né? Aí eu estou fazendo hoje com uma obrigação, como é que você falou, com interesse. Não, eu estou fazendo porque eu compreendi que o certo é eu ajudar essa pessoa, independente do que aconteceu, né? Aí que está o grande mérito da questão, né? E do outro lado também os instintos de ódio, de raiva, de coisa, né? Você sentindo ódio, fala, pô, peraí, alguma coisa aí eu tenho que aprender sobre essa questão, porque né? Independente que a pessoa fala, mas ela foi uma pessoa que... Aí é que está o grande mérito, chegou próximo de você, que é ali que está o grande mérito de você tentar, pelo menos, mitigar isso aí, trabalhando no bem, para você diminuir, né, que Jesus falava, conciliar com seus inimigos quando vocês estiverem andando junto, né? Você está andando junto com você hoje, é porque ali é que está o momento de você conciliar com ele, né? Pelo menos esforçar o máximo possível. E aqui a gente traz um alerta, né? Vou dividir em duas partes a observação, igual Kardec, que dividiu em duas partes a carta, eu vou dividir em duas partes a observação. Uma delas é a questão de, vou fazer uma regressão de vidas. Tá, mas o que você vai fazer com a informação da vida que você fez na vida passada? O que você vai fazer com ela agora? Você está preparado para saber o que você fez na vida passada e ter essa carga agora nessa vida? O que você vai fazer? É muito perigoso isso, né? E aí outra... Pode continuar. Não, continua que a minha primeira parte terminou, Sônia, daí eu vou fazer para a segunda parte. Não, só comentando que por isso que é indicado regressão de memória quando a pessoa já está com um problema, né? Por exemplo, tem uma síndrome de pânico que não é explicado nessa vida, tem alguma situação assim que o psicólogo, por exemplo, já escarafunchou toda a vida dele, não tem nada nessa vida que justifique, né? E ela está sofrendo, né? Ela está em sofrimento, não é por curiosidade. Então, para esse tratamento, é feita uma regressão de memória para descobrir lá e fazer uma releitura daquela situação, com o conhecimento que a gente tem na atualidade. Aí, você, né, mesmo que você tenha sido, como diz você, um fato bem grave, assim, você tenha sido assassinado por alguém, né? E, por exemplo, você não se dá bem com alguém aqui, está um conflito sério e tal, aí você percebe aquela situação lá, mas aí quem está conduzindo já mostra de uma outra forma, mas veja, a pessoa ainda não entendia, não compreendia, isso já ficou lá para trás e tal, e aí vai fazendo com que a pessoa compreenda, né, que aquilo era numa época diferente, outras situações, mas que a pessoa também já evoluiu e tal, e às vezes isso é suficiente para redimir os problemas dela, né, ou questões de pânico, às vezes é porque a pessoa morreu numa outra vida lá, numa situação muito cruel, né, passou por um trauma muito intenso e ela revive aquilo lá, e aí de uma forma também conduzida, e aí aquilo vai amenizando aquele sofrimento da pessoa nessa vida. Né? É por isso que eu gosto mais do modelo, é um conceito, inclusive, do Jorge Andréas, né, que fala dos vórtices de potencialização energética, que tudo aquilo que nós temos ainda para resolver, dependências, ele fica ali, ele vai se apresentando. No nosso modelo, através do sonambulismo, que a gente trabalha, ele faz espontâneo, quer dizer, você cria situação magnética para que a pessoa ir, mas você não induz aí em um determinado momento. É que nem fosse um vórtice, você vai naquele ponto automático, né? Você só proporciona condições e aí vai aflorar aquilo que realmente precisa ser trabalhado naquele momento. Né? Então, eu acho assim um modelo mais adequado nesse sentido, porque daí, que nem a Sônia falou, você não vai ficar buscando interesse, tá? Se foi rainha, se foi rei, foi não sei o que lá atrás. Você vai deixar naturalmente, claro, que magneticamente falando, utilizando as técnicas adequadas, mas aí você vai chegar naquele ponto de conflito que está pronto para ser resolvido, né? Se aquilo que você está aflorando agora, que está colocando naquele momento que tem que ser aflorado. Sem nenhuma curiosidade extra de querer saber, não sei o quê. Aí é perfeito, né? É uma coisa assim que nós
utilizamos às vezes, e eu acho que deveria ter trabalhado mais, por exemplo, o movimento espírita, né, dentro das casas, porque é muito útil. Nós sabemos o resultado desse, é muito positivo, quando trabalhado corretamente, orientado corretamente as pessoas, aí vai colocar todos aqueles conceitos que nós falamos agora há pouco, né? De explicar para ele por que essas coisas aconteceram, o que hoje tem que ser feito, quer dizer, a pessoa resolve aquela questão naquele momento, aí, daquele que precisa colocar, né? Aí é perfeito, né? Porque o que acontece às vezes é que a pessoa utiliza isso com fins lucrativos, né? Indiscriminadamente, aí é meio perigoso também, né? Claro que existem profissionais, aí não estou criticando, não estou dizendo que não, né? Existem profissionais sérios, tudo aí, mas também existe muitas questões de interesses, né? Aí é complicado, né? Quando nós fazemos, nós estamos falando aqui sem nenhum interesse monetário, nada nem de escrever de livro, nem nada de conceituação, isso é uma coisa bem natural, aconteceu. Perfeito, né? Espontâneo mesmo, né? Porque às vezes você faz a regressão por causa de um motivo, né? Digamos, a pessoa está lá com uma crise de pânico, né? Como a gente comentou. E aí, quando se vai fazendo a regressão para ver se a pessoa encontra que dificuldade foi essa que originou esse síndrome de pânico, ela pode entrar em contato com outras situações, que às vezes também precisam ser resolvidas, né? Mas é de uma forma, como a Pereira disse, espontânea, né? Ela vai espontaneamente. O que ela não aguenta resolver ainda nessa vida, não vai surgir para ela, não vai estar assim fácil, né? Que você não vai induzir, né? Como a Pereira disse. Então, só vai ser espontâneo aquilo que realmente pode ser trabalhado, né? Ô, Lelo, parece que o Fábio quer falar alguma coisa. Eu até perguntei no chat para ele, porque às vezes não tem microfone, então deixei aberto para ele perguntar. Mas quero fazer uma pergunta para vocês, que também, para quem, pessoal que talvez não saiba, essa questão de quando você desencarna, não é de uma hora para outra também que você consegue lembrar de tudo, né? É verdade, isso aí também é outra questão que, às vezes, quando a gente vê na literatura, até na própria espírita, dá a impressão de que quando você desencarna, você tem acesso a todas essas vidas passadas, até mais remota. Mesmo o texto olhando hoje, dá essa interpretação que isso se abre tudo. Não é bem assim. Depende muito do grau evolutivo de cada ser, né? Nós, como espírito, no momento que ele está ali, que você vai perceber. Muitas vezes ele consegue ver mal a mal essa última vida dele aqui agora. E muitas vezes nem dessa vida dele aqui no mundo terreno ele não consegue ver algumas coisas, né? Então é bom para esclarecer isso também, porque o que nós temos observados aí nas práticas não é bem assim, né? Então, alguns espíritos mais evoluídos têm acessos a questões de outras passagens no terreno, e a maioria ainda não também, né? É bem limitado, né? Bem nessa linha, porque a gente sempre gosta de trazer aqui, né, Pereira, essa experiência que vocês têm em grupo mediúnico, porque nós vemos, né, nos espíritos que os grupos recebem ali, os grupos mediúnicos recebem, que às vezes o espírito ali obsessor, ele está ali atacando aquela pessoa, mas ele não sabe, em outras vidas, o que ele fez para a pessoa e aquele ciclo de vingança que eles estão há tempos. Então, às vezes, é necessário, naquele espírito, fazer uma regressão ali de vidas passadas para dizer, olha, desde quando que vocês estão nisso? Então, tem que partir dos dois essa mudança, né? Aí é vamos dizer assim, um sugestionamento, como fosse um transe hipnótico, lógico, com a ajuda dos amigos espirituais, porque tudo está gravado, tudo isso todas essas passagens, por isso que fala quando Deus, a inteligência suprema, tudo está lá gravado, desde quando nós éramos começando a nossa primeira vida, tudo está lá, mas a gente tudo tem acesso. Então é por isso que você, às vezes, tem que fazer um tipo de sugestionamento, induzindo, para que ele tenha acesso e relembre. Normalmente, nós gostamos de utilizar nessas questões dos espíritos mais, os obsessores, aqueles espíritos ainda mais que persistem no mal, buscar alguma coisa de um ente querido, do amor, né? Porque o antídoto, o contra é o amor, né? Você vai ter o amor e o ódio. Então, a gente vai buscar a coisa do amor para ele sentir aquelas pessoas que ele ama, para ele voltar na realidade onde que ele, normalmente ele diz que ninguém me ama, não sei o quê, e vira toda aquela história. Então você vai buscar sempre o outro lado daquela experiência terrena que ele passou, onde que ele teve uma experiência positiva, né?
que onde ele foi acolhido, que ele foi amado e tal, né? Então a gente utiliza isso. E o que a gente percebe, assim, quando você trabalha também bem, utilizando o magnetismo, e claro que os espíritos ajudam, eles colocam essas imagens, que os espíritos superiores têm acesso a isso, nós sabemos. Coloca essas imagens para ele, e aí ele percebe aquilo ali, aquelas outras vidas, né? E é muito útil isso também, ali no mundo, no trabalho mediúnico, principalmente nos grupos de obsessão, isso é muito comum e é bem prático e bem positivo mesmo para ajudar esses seres, né? Ainda persistem no mal. Fábio, o que você queria falar, Fábio? Pode falar, Fábio. Acho que talvez... vai falar. Diga lá, Fábio. Boa tarde a todos. Bom, eu lembro das minhas vidas passadas. Eu lembro que eu comecei a minha vida nesse planeta na Idade Média, e agora que eu estou na segunda reencarnação no Brasil. Isso foi muito importante para mim lembrar, porque isso foi, com todo o estudo que já está tendo na parte da doutrina espírita, eu comecei a trabalhar bastante o meu interior, fazer toda essa reforma. E isso comprova que realmente a gente tem a reencarnação, tem as vidas passadas, e isso foi ajudando muito a compreender totalmente toda a doutrina espírita. Bacana, né? São legal. casos excepcionais, né? São casos excepcionais, como o do Fábio, né? Então, por algum motivo, ele precisou lembrar, né? Deve ter pedido lá, antes de reencarnar, né? Houve algum acerto lá, você, talvez no teu caso, seja bom lembrar, né? Para, sei lá, algum objetivo teve, né? Porque na média, assim, a grandíssima maioria não lembra. Normalmente as pessoas recebem informações de terceiros, né? De pessoas de outros sonâmbulos e tal. Eu já contei essa história aqui, eu tive umas lembranças do passado, dentro de um grupo de trabalho de sonambulismo, onde a pessoa me reconheceu e foi bem engraçado, inclusive, né? Que daí ela estava vendo uma situação muito difícil lá, ligada à tragédia e tal, e aí a pessoa falou assim, é você que está lá, você era padre, você era bispo, você era... Quer dizer, aí eu nunca esqueci disso, né? Porque da vez a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, porque aí eu estava querendo procurar quem era o responsável por tudo aquilo, né? Que ela estava vendo uma cena terrível, de massacre e tudo lá, e eu, mas quem que é o responsável, que era uma igreja, tudo, você que estava lá, você era, olha, você vê, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente busca, né, porque às vezes você pode, né. Mas, Pereira, a gente não é médium, mas todo mundo já sabia claro. que você tinha sido padre. Bispo, então, aí eu falo assim, às vezes a gente tomar cuidado com o que você quer buscar, porque pode aparecer alguma coisa, né? E eu querendo buscar o responsável ali, para ajudar o responsável, quando eu tenho que me ajudar eu mesmo, né? Eu acho que o grande aprendizado que eu tive daquilo lá, falou, poxa, você está querendo... vamos dizer assim, doutrinar, ou, né, para aquele que é responsável, que fez toda aquela tragédia lá, é você mesmo, né? Eu mesmo tenho que melhorar para saber disso, né? Falar, olha... Então, você vê como nada é por acaso, né? Quando nada é por acaso. O médium tinha uma certa afinidade com você e tal, trabalharam juntos nessa questão, você ajudando ela daí, porque será, né, que teve que ajudar ela agora nessa vida, né? Então, você vê como tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, não existe acaso, né? Não existe nada assim, é bem interessante isso. Como diz, cada caso um caso, né? Cada caso um caso, é verdade. E essa questão que o Fábio falou, ele é possível, como a Sônia falou, e inclusive a gente já estudou na própria revista, né? Já em anos anteriores ali, da menina que tinha ido no Rio e aí morreu, já falou, nossa, eu morri aqui quando, né, tal. Ela lembrava de toda a vida, e aí a gente trouxe outras matérias, né, daquele menino que era bombeiro, que sabia lá de uma mancha que a então esposa da época, que já era uma velha, em outra vida, né, que ele lembrava, né, que aquela mulher tinha. Então, ele acontece isso, como a Sônia falou, por algum motivo é necessário, mas, assim, que nem o Fábio orou ali, pediu, né, ajuda para entender o que se passava na vida e foi dado esse conhecimento para ele. Agora, o que a gente sempre traz aqui, que o Pereira já citou, é a curiosidade. Não, estou indo só para ser curioso, né? Hoje parou um pouco, mas antigamente estava muito na mídia. O que você foi? Eu fui um lord na França, eu fui um não sei o que tem lá
Tipo, nunca era O rei ou a rainha, né, o pessoal general. Nunca era um algo, trabalhador, um trabalhador lá, o cara da sela do cavalo, o cara do sapateiro, não. Era sempre um lorde, uma duquesa. Aí é fácil, né, de você ter essa informação da vida passada. Tanto é que uma das questões que a gente cita ali, que teve esse atraso do espiritismo, foi por causa, né, da esposa lá Constantino? do Constantino, né, que quando ela descobriu que ela poderia nascer serva em reencarnações diversas, ela, né, surtou. Imagine, como que você é uma serva? Não. Abole a reencarnação, porque não quer ser serva. Então, é complicado esse negócio de você saber das próximas vidas. Muda a lei de Deus, né? Porque eu não aceito isso. É pior que, Leandro, que a minha primeira vida aqui no planeta realmente foi um rei. Depois eu fui tendo outros tipos de experiência, como servo, como a segurança de rei, né? Depois a última foi um médico, né, que cuidava de criança. Então, você veja quantas experiências a gente vai tendo. É verdade. E E todas elas vão somando para a evolução, né? E ainda tem, agora eu descobri que ainda tem a marca como foi feita a minha morte, né, minha passagem, da última passagem, né, então eu tenho a skin ainda impregnado o meu perispírito, né. E claro, depois de tanto analisar, eu fui realmente, analisei e descobri que realmente eu tenho um problema na garganta justamente devido à minha última desencarne. Interessante. E da primeira, pra você ter uma ideia, a pior de todas não é você machucar fisicamente, mas é a parte sentimental, né? Eu tenho da primeira reencarnação a parte da saudade. Acho que é a saudade que mais assim, me deixa muito para baixo, né? E isso, aos poucos, eu fui trabalhando com isso, e hoje realmente eu estou bem melhor com toda aquela saudade que tinha da família, etc., que eu acabei perdendo lá na primeira reencarnação. E foi bom, porque daí tudo isso daí, né, todas essas passagens que eu fui analisando, né, toda essa reencarnação e tendo essa abertura, né, do véu, eu consegui trabalhar bem essa parte. Maravilha. E obrigado pelo testemunho aí, é útil para quem escuta, porque você utilizou isso para um fim útil, né? Para uma coisa útil, que é a melhoria na reencarnação que você está, e não só com uma aventura, né, de saber o que era. Bem interessante para quem está assistindo agora e para quem vai assistir futuramente aí no YouTube. Uma coisa que você falou importante ali, que tem que entender também, porque dá a entender assim, que se você foi uma pessoa que foi desencarnada por uma facada, ela pode chegar em outra vida e não vir com nada disso. O que deixa essa marca é o sentimento que você tem em relação àquilo. É isso que você leva. Porque é o que você está sentindo, o que você sentiu naquela época, lá, o ódio, ou a saudade, uma coisa qualquer, que vai trazer a marca para você resolver aquilo. Porque senão dá a entender assim, não, quem levou uma facada, não é o ato em si da morte que sim. E sim é qual que foi o teu reação, teu sentimento, tua emoção que você sentiu em relação àquilo que aconteceu, que você pode ou não levar para outras experiências. Né? Normalmente quando você ou se sente culpado ou se sente injustiçado. Exatamente. E aí ele escolhe até vir aqui lá para lembrar que você não quer nem perder enquanto você não resolver aquilo, você vai ficar trazendo essas coisas. Né? Onde é que estamos mesmo, Lelo? Que eu me perdi aqui. Em que se tornam as almas dos mortos enquanto esperam a nova reencarnação? Olha aí, ó. As que não deixam a terra ficam errantes em sua superfície. Olha só. Vamos aproveitar que hoje nós estamos didáticos, né? Estamos explicando bastante. Explicar essa questão do errante. O errante não é que o cara está errando, ele morreu e vai ficar só errando no plano espiritual. É errante que ele está vagando, né? Dá uma explicação para nós para isso. Então, a própria doutrina espírita, o próprio Kardec coloca esse termo errante, aqueles espíritos que ainda necessitam de reencarnar. Enquanto você tiver necessidade de reencarnar, ele colocou como errantes. Não quer dizer que não tem muito a ver, claro que tem a ver com o grau evolutivo, mas ele ainda há necessidade, ele pode estar mais evoluído que o outro, tudo ali, mas necessita. A partir que ele evolui, que aí chega num ponto que ele não precisa, pela lei, obrigatoriamente reencarnar nesse órgão.
Então, aí se fala, muitas vezes, aí algum comentário, por exemplo, que o Bezerra de Menezes chega num ponto que ele não precisa, obrigatoriamente, reencarnar, mas aí ele pode escolher reencarnar ainda, né? Ele pode, olha, ele vem, por escolha dele, ele reencarna. Mas enquanto nós tivermos necessidade de reencarnar, então ele classificou como errantes, né? Espíritos errantes que precisam reencarnar ainda. Reencarnar nesse planeta. Nesse planeta, daquela região que ele está ali. E reencarnar, a gente ainda vai precisar Sim, durante muito tempo. a reencarnação naquele órbice legal de necessidade, né? Então é bem interessante isso. É uma das perguntas que, né, já que a gente está no nosso horário, acho que não compensa ali a gente tentar entrar na continuação do slide, mas é uma das perguntas que se faz bastante no grupo mediúnico, né, quando vem um espírito, saber se o espírito ele é errante, né, espírito desencarnado, o espírito de uma pessoa que está encarnada, alguns com mais sensibilidade, ou médio, ou Pereira, assim, que tem sensibilidade por causa do magnetismo, não consegue definir, mas é importante a gente saber, né, para poder dar a continuidade ali do diálogo de forma correta. Até a gente acompanhando alguns diálogos do Kardec, quando ele fazia, ele tinha como hábito fazer essa pergunta, né? Se era um espírito encarnado, errante ou encarnado, né? Ele fazia essa pergunta, inclusive ele perguntava se ele vinha de outros orbes, de outros lugares, né? Então ele tinha isso. Nós não temos muito esse hábito, mas nós acabamos pela experiência, que nem você falou, pelo magnetismo, pela experiência, identificando que vem muitas, no grupo que a gente trabalha, vem muitos espíritos do encarnado mesmo. O encarnado mesmo vem também no grupo mediúnico, é normal. Que aí também existe a polêmica que o encarnado não dá comunicação. Não, vem sim. E aí os médicos ficam pelo o estilo da conversa, do modelo que está ali, você o diário que vai colocando lá, né? Então Só para ênfase nisso, que o próprio Kardec dizia, não é que nós estamos inventando isso, o próprio Kardec dizia que os encarnados podem vir da comunicação. Sim, isso é bem natural. Para nós, tem alguns médicos que têm mais facilidade, tem outros que têm mais dificuldade. Então, tem alguns grupos nossos que tem ali que tem alguns médicos que têm bastante facilidade para dar essa facilidade para os encarnados, né? E assim também, vamos dizer assim, mesmo as invocações. Por exemplo, às vezes o cara vai invocar, vamos dar um exemplo aqui meio simbólico, aí o cara fala Dom Pedro, né? Aí você vem mais Dom Pedro, vamos invocar Dom Pedro. Mas peraí, há quanto tempo aconteceu? Ele pode estar encarnado, ou nesse orbe aqui, ou no outro orbe, pode estar no lugar, então ele pode até vir, se tiver em condições naquele momento, naquela hora, ele vir como Dom Pedro, mas ele é um ser, às vezes, encarnado, né? Então, por isso que o Kardec tinha essa preocupação de colocar isso, para identificar bem claro isso, né? Porque ele falava São Luís, ele sabia que São Luís não estava encarnado, mas no começo ele poderia ter, né? E tanto é que ele perguntava para São Luís, em algumas questões, se poderia evocar aquela entidade. E muitas vezes o espírito respondia que não. Né? Falou, não, no momento não, porque ele está reencarnado, está não sei o que e tal, o espírito respondia. Muitas vezes ele falava, hoje não, mas na próxima vez eu vou preparar, porque vai ter condições de ele se comunicar, né? Então é para ficar aqui nessa... Fábio, deixa eu fazer a pergunta lá. Fale a pergunta que não deu para entender direito o que você perguntou, Fábio. Não, você estava comentando sobre os errantes, tanto encarnados e encarnados da comunicação. A minha pergunta é, a alma do planeta, ou Gaia, ela também pode dar comunicação? Não existe alma do planeta. De acordo com o Espiritismo, isso não existe. O planeta é matéria. Não existe uma alma do planeta. Essa coisa de Gaia, isso é uma coisa de outras linhas espiritualistas. Né? Que existe uma alma do planeta, porque o que é matéria, isso é só matéria, não existe uma alma. São os panteístas, eu acho que acreditavam que cada planeta tinha sua alma, etc. e tal, e algumas coisas desse pessoal da nova era, atualmente, adaptou essa mesma crença, né? E usam e falam muito isso na internet, a gente vê muito isso. Mas, de acordo com o Espiritismo, isso não existe. E o que se fala só assim, em termos da doutrina espírita, que o Kardec deixa bem claro na doutrina, é que cada agrupamento, existe um mentor, um guia, né? Então existe o mentor da Terra, existe o mentor do Brasil, existe um espírito mais evoluído, que ele é designado para
vamos dizer assim, tutorial ali, ficar ali responsável por aquele... Se fosse assim, seria Jesus, né? Né, em termos do do planeta, nosso globo, do sim. planeta Terra. Mas aí ele Cada não país, é, cada ele país... não é a alma Não é alma, ele é ele um... é o coordenador de todas as almas que vivem naquele planeta, né? Isso. E eu ia comentar mais alguma coisa e acabei me esquecendo dessa questão assim que as pessoas meio que deturpam, né? E começam a entender de uma forma diferente, né? Que eu ia comentar isso, que a gente até já trouxe aqui no nosso estudo, que no livro dos médiuns explica, se você evocar uma pedra, vai vir um espírito e vai se passar por uma pedra. Então, né, tem lá o caso de que eles evocaram a mãe do passarinho. Do passarinho, né? Que o ninho caiu, o gato comeu os filhotes e tal, e aí vem o espírito, você passou pela mãe do passarinho e tal. Quer dizer, se você evocar no grupo mediúnico, a alma da Terra, vai vir um espírito e vai se comunicar dizendo que é a alma da Terra, porque são espíritos brincalhões que querem, ou querem até, às vezes com intenções até de fascinar o grupo, né? E acabam se deixando, né? De passar por uma identidade que não existe, né? Não sei se deu para entender, Fábio. Não, sim, eu só lancei essa dúvida que todo mundo fala comigo, né? Só para vocês questionar e realmente esclarecer essa dúvida para os demais, né? Bacana. Chegamos ao fim? Chegamos. Tá aí então, meus amigos, colegas, amigas e todos aqueles que nos acompanham ao vivo e aqueles que assistirão o nosso vídeo depois, gravado, lá nos nossos canais oficiais da nossa casa e do YouTube. Sempre nós colocamos aqui uma maneira de que nós buscamos esclarecer as pessoas de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, nós sabemos que existem muitas linhas, nós falamos agora há pouco sobre sistemas diferentes, nós compreendemos a existência disso, mas nós seguimos e compreendemos como ser lógico, ser fácil de interpretar segundo a filosofia espírita. Por isso, as nossas respostas sempre elas são voltadas de acordo com a filosofia espírita. Então, vamos aproveitar esses instantes para agradecer a Deus que nos concede essas oportunidades evolutivas. Como foi dito durante o nosso estudo, nós não estamos aqui por acaso. Por trás de tudo isso existem leis que nos proporcionam momentos que nós, utilizando o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, vamos conquistando, aprendendo, resgatando, evoluindo. E a doutrina espírita nos dá esses esclarecimentos para podermos prosseguir. Por isso, nosso agradecimento a Deus por podermos estar nesta passagem do mundo terreno, tendo contato mais próximo, mais íntimo, podendo estudar um pouquinho mais aprofundado esta filosofia, essa doutrina que vem nos ajudando a evoluir. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho, que após o advento da doutrina espírita, que também foi coordenado pelo Espírito de verdade, que é o Mestre Jesus, que vem nos ajudar a abrir o véu e assim interpretar com mais clareza os ensinamentos do Evangelho.
Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos orientando, nos guiando. Obrigado a Kardec e toda essa equipe espiritual que participou, que colaborou nesta obra tão rica. Obrigado a todos. E assim também, aproveitando esses instantes de alegria, de paz, para vibrarmos para a nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país, para a humanidade. Vamos vibrando energias de paz que o mundo está precisando, a nossa comunidade está precisando de mais amor, de mais paz. Que as nossas vibrações de amor possam penetrar os corações daqueles seres mais endurecidos que ainda persistem no mal por ignorância. Que o amor possa, uma pequena luz, uma pequena fagulha alcançar o coração, principalmente daqueles que têm o poder. Assim vibramos e prosseguimos sempre, aprendendo, evoluindo sempre. Que possamos ter uma semana repleta de tranquilidade, de paz e amor. Que assim seja.